Espírito é dele, assim como as manifestações do Espírito são dele. E por muito tempo nós tratamos o fruto do Espírito como uma lista de virtudes que nós devemos desenvolver na nossa força, quando na verdade o fruto do Espírito é algo que cresce em nós na medida que nós cultivamos o nosso relacionamento com o Senhor. Então, o que nós vamos estar estudando hoje, vocês precisam manter em mente que é o caráter de Jesus. É o caráter de Jesus que nós estamos lendo aqui. E esse caráter será desenvolvido em nós na medida que nós o buscamos, na medida que nós andarmos com Ele. Então, recapitulando rapidamente os primeiros gomos que nós vimos, o primeiro deles sendo o amor. A Bíblia fala de 2 tipos de amores. O amor afeição, que é um sentimento, no grego é filia. Depois nós temos o amor compromisso, que é um ato de vontade, que é ágape no grego. Estes 2 tipos de amores precisam estar presentes no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. No entanto, nós vimos que destes 2 amores, o mais importante é o amor ágape, porque este é o amor compromisso, este é o amor que é um exercício da nossa vontade, este é o amor de Deus. Ele está comprometido conosco, Ele é um Deus de pactos. E Deus amou, agapo ou agapao, Deus amou de tal maneira, Deus estava comprometido de tal maneira com o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito. O segundo gomo é alegria. A Bíblia faz distinção entre felicidade e alegria. A felicidade é uma emoção que surge na alma humana como resultado de circunstâncias que nos são favoráveis. Então, a felicidade que surge na alma depende das circunstâncias à nossa volta. Coisas boas nos acontecem, ficamos felizes. Coisas ruins nos acontecem, ficamos tristes. Agora, a Bíblia faz uma clara distinção, dizendo que a alegria não é como a felicidade. A alegria, ela é uma emoção, mas ela surge em nosso espírito, como resultado de um derramar da alegria do Senhor em nosso coração, pelo Espírito Santo. Nós vimos que é uma das principais características do reino de Deus, a outra sendo a paz. Tanto a alegria como a paz caracterizam a presença do reino entre nós e em nós. A falta da alegria, a falta de paz é um sintoma de que algo não está bem. E esta alegria, porque ela vem do Senhor, ela é fruto de um relacionamento, novamente, com Ele. Ele, como diz o salmista, é o motivo da minha alegria. Depois nós vimos a paz, que é o terceiro gomo. Paz implica ausência de conflito. Nós conhecemos 3 tipos de conflitos: o conflito entre Deus e o homem, o conflito entre homem e o conflito interior que podemos ter com nós mesmos. E eu acredito que em Gálatas, capítulo 5, versículos 20 e 21, Paulo está falando desse terceiro tipo de conflito, o conflito interior. Às vezes causado por culpa, às vezes causado por medo, às vezes causado por traumas, às vezes causado por inseguranças, mas é um sentimento desagradável, é um tumulto, é uma tempestade interior. E a Bíblia é muito clara que ao iníquo, diz outro salmo, ao iníquo não há paz, mas ele vive num lugar de deserto, debaixo da ansiedade. Agora, o cristão
por causa do Senhor, ele tem um lugar de paz em Jesus. De novo, nos levando de volta para Cristo Jesus. E nós vimos que a paz, ela é alcançada de 3 maneiras. Uma é aprendendo a confiar no Senhor. A segunda é aprendendo a entregar todas as nossas ansiedades e preocupações a Ele por meio da oração com ações de graça. Ele promete daí nos dar a sua paz em nossa mente e em nossas emoções. Mas tem uma terceira maneira também, que é quando o Espírito de Deus derrama a paz de Deus em nossos corações. A diferença entre todas as religiões e o cristianismo é que o cristianismo, mais do que uma religião, é um relacionamento com Deus vivo, é um relacionamento com Jesus. E este relacionamento com Ele coloca a gente num lugar de experiências sobrenaturais. E entre essas experiências sobrenaturais está o Espírito de Deus habitando em nosso espírito, repartindo conosco a realidade dos céus. Repartindo conosco os sentimentos do Pai, os sentimentos do Filho. Entre esses sentimentos está a afeição, está a alegria, está a paz. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, em paz e alegria do Espírito Santo. Depois nós vimos a paciência, que é o 4º gomo do fruto do Espírito. E nós vimos que a paciência, ela é necessária em 2 áreas da nossa vida. Quando nós estamos passando por tribulações, nós precisamos de paciência. E nós precisamos de paciência nos nossos relacionamentos. A frase esperar no Senhor, muito usada no Antigo Testamento, é a melhor definição de paciência que a Bíblia nos dá quando tratando-se de tribulações. Nós vimos que na vida de reino sempre haverá o elemento de espera, pois Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E a espera está muito presente em todos os exemplos que nós temos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de homens e mulheres que andaram com Deus. E uma coisa que tem acontecido no século 21, por causa da mídia e das redes sociais e do avanço da tecnologia, é que o nosso nível de tolerância para a espera tem diminuído drasticamente. Nós perdemos ou estamos perdendo a capacidade de esperar. Não temos paciência para esperar a resposta das nossas orações. Não temos paciência para esperar a vitória das nossas tribulações. Não temos paciência para esperar as promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas. No entanto, Deus não tem pressa. Diferentemente do que alguns pregam, Ele está fora do tempo. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E Ele nunca se atrasa e Ele nunca chega cedo demais. Quando nós aprendemos a andar no ritmo do reino, é quando então a paz, a alegria e o amor começam a se encaixar. O reino tem um ritmo. O reino tem um compasso. E nós precisamos aprender a andar neste ritmo, a andar neste compasso. Então, nós aprenderemos a descansar. Amém? A palavra longanimidade, que significa ser tardio em irar-se e pronto a perdoar, é a palavra no Novo Testamento que melhor define a paciência bíblica em relação às outras pessoas. Nós encontramos muitas vezes a mesma palavra que é traduzida paciência no Novo Testamento sendo traduzida como longanimidade. E normalmente quando ela é traduzida como longanimidade, está falando de relacionamentos.
Porque nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser tardios em nos irar, tardios em nos irritar uns com os outros, prontos sempre a perdoar uns aos outros. Isto é paciência aplicada aos relacionamentos. E para sermos uma comunidade, para sermos uma família, a família de Deus, a paciência é extremamente importante nos relacionamentos, porque a vida em comunidade sempre vai gerar conflito, sempre vai gerar atrito. E isso é proposital, isso até é bom, porque nós vamos crescer da forma como diz a Bíblia, ferro se afiando com ferro. Então nós precisamos dos relacionamentos, inclusive esses mais difíceis, porque é assim que nós vamos crescer. Crescer na nossa maturidade emocional, na nossa maturidade relacional. Aquelas pessoas que acham que conseguem servir Jesus melhor isolado da igreja, porque a igreja é muito fraca ou cheia de pessoas hipócritas, tudo isso que falam da noiva de Cristo, não é verdade. Ninguém cresce isolado numa ilha. O crescimento vem do convívio. É ali que a gente aprende a perdoar, é ali que a gente aprende a ter paciência uns com os outros, é ali que a gente aprende a servir, é ali que a gente aprende a carregar as cargas uns dos outros, é ali que a gente aprende a se humilhar e a amar. Mas a paciência, ela é uma chave neste processo de amadurecimento nos relacionamentos. Bem, dito isso, nós entramos então agora no quinto gomo, que se chama benignidade. Esta palavra não é uma palavra muito conhecida, não é uma palavra muito usada, muitas vezes ela é usada às vezes como sinônimo de bondade e não é. Bondade e benignidade são palavras diferentes, com conceitos diferentes, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos definir, vamos conceituar o que é benignidade. Benignidade é característica de quem é generoso, de quem é benevolente. Um sinônimo bem conhecido na Bíblia é a palavra misericórdia. Então, se vocês querem uma outra palavra para benignidade, a palavra misericórdia, desde que interpretada assim, como generoso, benevolente, tu tens uma pessoa que é misericordiosa. O oposto da benignidade ou da misericórdia é o egoísmo, a indiferença e a crueldade. A pessoa benigna ou misericordiosa é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Ela age ou pensa sem interesse próprio, desejando o bem para os outros. Uma pessoa benigna, ela é capaz de grande empatia. A palavra empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. E ela também é capaz de grande compaixão. Veja bem que a benignidade está relacionada aos outros, ao próximo. É o tipo de sentimento que nós temos em relação ao próximo, comparado com nós mesmos. Então nós lemos em Romanos capítulo 12, versículos 13 a 16. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é empatia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso é benignidade. Aqui em Romanos nós temos uma
descrição do que é ser uma pessoa benigna ou uma pessoa misericordiosa. Uma das principais características da natureza de Deus é que ele é benigno. Diz em Isaías 49, versículos 10 e 13: não terão fome nem sede, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece, essa palavra compadece, é a mesma palavra misericórdia, é a mesma palavra benignidade, pois aquele que se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. E aqui está de novo a palavra benignidade, misericórdia, ou então compaixão. Nosso Deus, ele é um Deus compassivo, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus benigno, é uma das principais características da sua natureza. Inclusive Paulo diz em Romanos, ele diz: considerai a benignidade e a severidade de Deus. Eu lamento que nas nossas Bíblias é traduzido como bondade. Considerai a sua misericórdia, a sua compaixão, mas também a sua severidade, porque ele é justo juiz. É de benignidade que Deus está falando quando menciona o cuidado que devemos ter com os órfãos e as viúvas. Em Zacarias capítulo 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. A benignidade, ela está presente em todo ato de justiça, está presente em todo ato de misericórdia. Inclusive, em outro lugar em Romanos, fala de um ministério que é um ministério de misericórdia. Era por causa da sua benignidade que Jesus curou enfermos, libertou cativos, pregou o evangelho para as prostitutas e publicanos, recebeu criancinhas e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mateus 14, 13 e 14 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Esta palavra compadecer é a palavra benignidade, é a palavra misericórdia, é a palavra compaixão. Marcos 6,34, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Aí está a palavra de novo. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. É verdade que Jesus, ele veio para representar o Pai, para apresentar o Pai aos homens. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. É verdade que ele fez sinais e maravilhas para provar que ele é Deus. Mas também é verdade que ele curou, ele libertou e ele proclamou o evangelho do reino por compaixão. Eu amo aquela história daquela viúva, o seu único filho havia morrido e Jesus está passando e ele vê aquela procissão e a criança sendo levada e Jesus para e ressuscita aquela criança por misericórdia. Quando o cego pede para ver, a Bíblia diz que Jesus
sentiu compaixão. E o convite que nos é feito aqui é exatamente isto: nós sermos um povo compassivo, um povo misericordioso, um povo benigno. A natureza essencial da benignidade é tratar as outras pessoas da mesma maneira que gostaríamos que elas nos tratassem. Isso torna a benignidade prática e fácil de compreender e, em certo sentido, fácil de aplicar. Porque geralmente sabemos como gostaríamos que os outros nos tratassem. Não é verdade? Então, como que eu devo tratar o meu próximo? Como eu gostaria que meu próximo me tratasse. Mateus 7,12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, queridos, aqui está esse convite para sermos um povo benigno, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Há uma promessa maravilhosa vinculada à benignidade. Todo ato de benevolência é uma semente de benignidade que trará uma colheita de 100 por 1, pois nunca seremos mais misericordiosos do que o nosso Pai. Nunca poderemos dar mais do que Ele dá. Nunca seremos mais generosos do que Ele é. Então, sempre que nós estamos nos doando, sempre que nós estamos servindo o próximo, sempre que nós estamos sendo benignos, compassivos, sempre que nós estamos chorando com os que choram e nos alegrando com os que se alegram, não só isso demonstra uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, como são sementes que estamos semeando nos céus para colhermos bênçãos do Senhor. Em Gálatas capítulo 7, versículos 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Se existe um gomo do fruto do Espírito que traz benefícios, que traz colheita, é quando nós servimos, é quando nós amamos, é quando nós nos doamos aos outros. O Senhor, Ele vai acreditando isso em nossa conta. E de alguma forma, depois nós vamos colher benefícios da nossa generosidade, da nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa disposição de servir, enfim, da nossa benignidade. Mas, de novo, faz parte do fruto do Espírito, é um gomo do fruto do Espírito. Logo, eu posso querer ser mais bondoso no meu egoísmo, eu posso querer ser mais generoso no meu individualismo, eu posso querer ser mais compassivo na minha indiferença, mas eu sempre serei limitado. Agora, quando o Espírito de Deus desperta em mim a compaixão de Cristo, quando Ele desperta em mim a misericórdia de Deus, quando eu permito que Ele ame através de mim, que Ele tenha misericórdia através de mim, quando eu me permito ser as suas mãos, a sua boca, quando eu me permito ser usado por Ele para abençoar o meu próximo, isso é obra do Espírito, isso vem dEle. E eu volto a dizer que nós temos o desejo das manifestações do Espírito e oramos pelas manifestações do Espírito. No entanto, quantos aqui estão orando pelo fruto do Espírito?
Quantos aqui estão dizendo: Senhor Jesus, eu quero ter a mesma compaixão que tu teve pelos pobres, que tu teve pelos enfermos, que tu teve pelos cativos? Senhor, eu quero ter a mesma misericórdia que tu teve pelos perdidos. Quanto tempo nós temos gasto pedindo isso ao Senhor, como muitos de nós pedimos avivamento, muitos de nós pedimos: usa-me para curar, usa-me para libertar, usa-me para sinais e maravilhas. E diz lá em 1 Coríntios 13, se não for motivado pelo amor, de nada vale. Então nós precisamos orar pelo fruto do Espírito, assim como nós oramos pelas manifestações do Espírito, amém? Pedir, e Ele vai nos dar, e nós vamos descobrir uma fonte de benignidade que não estava lá antes. É o amor, é a compaixão, é a paixão do Senhor se manifestando através de nós. Agora, vamos dar uma olhada no próximo gomo, que é a bondade. Devemos dar especial atenção à palavra bondade. Nas Escrituras, ela denota excelência, especialmente excelência moral. E em seu uso mais estrito, ela se aplica apenas ao próprio Deus. Diz em Mateus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Se nós formos lá para Atos, capítulo 33, versículos 19 e versículo 22, nós vamos ler Deus falando com Moisés. Quando Moisés diz: mostra-me a tua glória, a resposta de Deus é: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Depois no versículo 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Veja bem que bondade e glória são sinônimos. A glória do Senhor é manifesta na sua bondade. Se existe uma característica da natureza de Deus que mais se destaca, é esta: Deus é bom. Deus é bom. E a sua glória se manifesta através da sua bondade. A bondade, portanto, é baseada num padrão muito alto, pois estamos falando da bondade de Deus. Essa é a verdadeira bondade: excelência moral, retidão completa, honestidade total, justiça perfeita. Como alcançar tal nível de excelência nesta vida? No entanto, é um gomo do fruto do Espírito. E pior, se a gente for lendo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Está falando da sua bondade. Em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9, pois outra hora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça, verdade. A glória de Deus.
provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, aqui nós estamos num dilema. Nós que somos seres imperfeitos, com uma natureza pecaminosa, salvos pela graça, no entanto, ainda não fomos glorificados, lutamos com falhas de caráter, no entanto, Deus exige um nível de santidade, um nível de excelência, que humanamente falando é impossível de nós alcançarmos, de nós sermos santos como Ele é santo. No entanto, é isso que Ele exige de nós. Como alcançar tal nível de excelência? Bem, se quisermos ser bons, como Deus é bom, se há uma maneira de fazer isso, então o mundo saberá que Deus existe. Se a igreja conseguir manifestar a bondade de Deus, a igreja será o testemunho da existência de Deus. Diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, ou melhor, conduta, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece a Cristo. Somos nós, a igreja, o seu corpo, que iremos manifestar ao mundo quem Deus é, quem Jesus é. E é através da bondade que faremos isso. De novo, um dilema, mas como ser bom? Só existe uma maneira disso acontecer: se nos tornarmos vasos que carregam a vida e a natureza de Deus. Então a bondade de Deus poderá se manifestar através de nós. Precisamos ser vasos, ainda que de barro, que irão carregar a vida e a natureza de Deus. Mas como ser um vaso para a sua bondade? Cair no mesmo dilema. Tudo bem, eu preciso ser um vaso onde Deus poderá manifestar a sua bondade através de mim. Mas como ser este vaso? Com a minha própria força de vontade eu não vou conseguir. Segundo Paulo, só há uma maneira de nos tornarmos vasos para conter a bondade de Deus. É nos rendendo completamente a Ele, e assim permitindo que Ele viva a sua vida através de nós. Em outras palavras, é quando nós nos entregamos totalmente, é quando nós nos rendemos totalmente, é quando nós, como Paulo, entendemos que chegamos ao fim, e não há possibilidade de sermos tudo aquilo que Deus espera de nós, que então nós nos rendemos e permitimos que o seu Espírito faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Então nós temos Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Filipenses 1:21 ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Eu sei que isso pode soar como teoria, que parece não ter como praticar, mas meus irmãos, eu estou dizendo para vocês, perfeitos só na volta de Jesus, quando nós formos glorificados. Mas existe um potencial em cada um de nós, de sermos parecidos com Jesus, na medida que nós vamos permitindo que Ele viva a sua vida através de nós.
Precisamos morrer e entender que é morrendo para o nosso eu que a vida de Jesus pode se manifestar em nós. Existe um lugar em Jesus onde nós podemos entrar no seu descanso e dizer: Senhor, eu sozinho jamais vou vencer a minha carnalidade, jamais vou vencer as limitações do meu ego, mas há um poder no teu Espírito, há um poder na tua cruz, há um poder na tua graça para me transformar à imagem de Jesus. Sabe, quando uma pessoa se converte, mas eu estou falando daquela conversão radical, daquela entrega, é quando a pessoa ela entende: eu sou pecadora e eu preciso de Jesus, e ela vem com lágrimas e diz: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu preciso de Ti, perdoa-me os meus pecados, e há uma transformação naquele momento. Aquela pessoa não é mais a mesma. Os pais identificam uma diferença, os amigos identificam uma diferença, os colegas identificam uma diferença. Algo muda na personalidade, no caráter da pessoa, porque ela nasceu de novo. Quantos de nós já vimos isso acontecer vez após vez? Mas também eu já vi pessoas que estão mornas na fé, e de repente elas têm um encontro com o Senhor. E de novo, a gente vê esse mesmo fenômeno. Essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, essa mudança de caráter. A gente olha e a gente diz: ela está diferente. Na maneira dela falar, nos seus interesses, na maneira dela agir. Como eu me alegro quando eu vejo isso acontecer entre nós. Uma pessoa que estava morna, desinteressada, de repente ela muda e os olhos dela brilham, porque tu percebe, ela teve um encontro com Jesus. E agora ela é totalmente diferente. Áreas onde ela lutava, ela não luta mais. Dificuldades que antes ela tinha, ela não tem mais. Ela está apaixonada por Jesus. Algo mudou nela, dentro dela, no seu DNA. É o Espírito, é a presença de Jesus. Se a gente pudesse medir um percentual, aquele tem 30% de Jesus e 70% do seu egoísmo. Aquele ali tem 60% de Jesus e 40% do seu egoísmo. Quando Jesus voltar e nós formos glorificados, teremos 100% da presença de Jesus e nada do nosso egoísmo. Mas enquanto eu viver, não sei quantos anos eu vou viver, se eu viver até a volta de Jesus, glória a Deus. Se eu morrer antes, que assim seja. Mas o meu desejo é que enquanto eu viver, o impacto da sua presença na minha vida esteja me transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Só assim poderemos experimentar a bondade. O único poder forte o suficiente para vencer o mal é o bem. Não há outra maneira de enfrentar o mal e vencê-lo senão por meio do bem. A bondade de Deus é maior e mais forte do que todas as forças do mal. Então, olha o que diz Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, eu acredito que a glória da igreja da nossa geração depende, lembra, estamos falando de glória, que é sinônimo de bondade. A glória da igreja da nossa geração depende do quanto da bondade de Deus nós estamos vivendo. Depende da nossa maturidade em Cristo. Então, se a igreja não está impactando o mundo, a sociedade,
Se as trevas estão avançando sobre a nossa cidade, é porque a igreja, ela não está andando na luz. E o nível de bondade está muito baixo. Nós precisamos, como povo de Deus, buscá-lo como nunca o buscamos antes, porque talvez nunca vivemos o nível de treva que estamos vivendo hoje. E será a bondade de Deus manifesto por meio da igreja de Jesus que nós vamos impactar a nossa geração, que nós vamos impactar a nossa cidade e a nossa sociedade. Amém? Nós precisamos disso. Vamos ficar de pé? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.